palavra é fiel. E antes de começar, eu quero que nós façamos uma confissão de fé. Liga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim para ela: se um dia você comeu o pão que o diabo amassou, diga assim: esta noite você vai comer o pão que amassou o diabo. Jesus é o pão da vida. Então, irmão, é esse pão que nós vamos saciar essa noite. E graças a Deus que nós estamos no melhor lugar do mundo. Foi a pergunta que Deus fez a Adão e ele não soube responder. O Senhor perguntou: Adão, onde estás? Mas hoje eu e você, se ele perguntasse hoje, você dizia: eu estou, não, irmão, nós não estamos na igreja, não, nós estamos em Cristo Jesus. É o melhor local do mundo. Então nós vamos ler a passagem da conferência na versão King James. Eu vou usar essa versão King James para o pessoal gosta muito da versão King James. Eu gosto da primeira. Quando eu saio de casa e eu pego, eu digo: vou levar essa, porque tem algumas igrejas que você vai, não pode usar celular, e quando me convida, e a primeira Bíblia que está lá disponível, eu olho e digo: vou levar essa daqui. Mas abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo de número 3, verso de número 19. Glória seja dado ao nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor Adonai, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como da servo, faz-me caminhar por lugares altos. Amém. Tem algumas versões que diz: me faz caminhar como da coça, porque esse animal também faz parte da mesma família. Então, tem algumas versões que tem esse nome e tem outras versões que tem coça. Então não vai alterar nada, porque o propósito aqui é a gente aprender a andar em lugares altos. Irmão, para nós precisar andar em lugar alto, em primeiro lugar, Jesus tinha que tirar da onde nós estávamos. E onde nós estávamos, nossa situação não estava muito boa. Por quê? Em Colossenses, nós vamos viajar nas Escrituras. Em Colossenses capítulo de número 3, Colossenses 1, verso número 13. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz: Ele nos resgatou, ou nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Irmão, quando você vai ler o Evangelho, segundo escreveu o São João, ele começa dizendo assim: no princípio ou na eternidade era o verbo. Noutra versão, a versão que James vai dizer, era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E no versículo 14 ele vai dizer: e a palavra se fez carne. No original é se tabernacularizou. Então, irmão, Jesus ele estava antes na eternidade com o Pai. Ele não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva. Mas só que Deus tem um amor por mim, por você, incomparável. Um amor, irmão, que ninguém soube explicar. João 3,16 diz: porque Deus amou você, o homem, de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, não pereça, mas tenha o zoé de Deus, a vida de Deus, a natureza de Deus. Esse foi o propósito de Deus. Mas para isso Jesus ele teve que se colocar à disposição de deixar de ser a palavra e agora ser o verbo vivo. Por isso que quando você vai ler João capítulo 6, verso 38, ele diz assim, o próprio Jesus falando, diz: porque eu desci do céu. Ele não foi expulso. Nós sabemos que teve um personagem que foi expulso de lá. Ele não, ele fala de propósito. Ele diz: porque eu desci do céu. E ele diz: não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E ele veio com um propósito, irmão, de morrer por mim e por você. E é interessante que lá na cruz, ele diz uma das maiores palavras, que é tetelestai, quer dizer, está quitado,
consumado, pago. E é interessante, irmão, que Jesus, quando ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia, e quando ele ressuscita, ainda fica por ali ainda 40 dias ainda com os discípulos, ensinando sobre o reino do céu, mas depois ele sobe, e ele senta à direita do Pai. Irmão, nós precisamos entender isso em Marcos, capítulo número 15, verso de número 19, olha só o que diz a palavra do Senhor. Marcos, capítulo de número 15. Marcos, é um livro bem conhecido. Capítulo 15, não, errei aí. Capítulo 16, verso 19 e 20. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 16, verso 19 e 20, diz assim: concluindo depois de lhe ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Jesus está onde, irmão? Sentado à direita do Pai. Irmão, eu prego em algumas igrejas, e tem igreja que eu vou, que quando eu estou chegando em Jesus, eu posso ir embora. Porque, irmão, tem igreja que eu vou, que eu cheguei primeiro do que Jesus. Eu fico impressionado, eu chego lá, a irmã está orando, chega Jesus, eu digo, meu Deus, ele não está aqui não, eu cheguei primeiro do que ele lá vai chegar. Irmãos tradicionais é tão complicado. Em primeiro lugar ele diz, chega, depois ele diz, vai Senhor, vai visitando, eu digo, é para ele vir ou é para ele ir, é melhor você resolver. O povo é meio indeciso, mas irmão, ele nem vai vir, nem vai, ele nem vem, ele nem vai. A Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele está presente. Então, irmão, eu e você, quando Cristo ressuscitou, a nossa posição hoje está em Efésios, capítulo 2, versículo número 6. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 2, versículo de número 6. Diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, olha só onde nós estava. Colossenses 13, 1:13, ele diz, nós estava no império das trevas, nós estava no fracasso, estava morto espiritualmente, estava cheio de enfermidade, estava debaixo de maldição, mas quando Cristo, ele pagou a nossa dívida na cruz do Calvário, quando ele ressuscita, ele não ressuscita sozinho, ele ressuscita comigo e com você, e pega eu e você, e tira do império das trevas, e diz, a sua posição agora é no trono, sentado nas mansões celestiais em Cristo Jesus. Então, irmão, a nossa posição sempre foi nos altos. Por isso, irmão, agora, só que nós estamos sentados lá, mas ainda não temos a cultura do céu. Sabia disso? Precisamos deixar a cultura da terra e aprender a ter a cultura do céu. Porque a sua pátria está no céu. A sua pátria não é que você é só um embaixador. O embaixador está fora da sua pátria. Ele está naquele país representando a sua pátria. É igual Jesus. Jesus foi o primeiro embaixador. Se alguém dissesse que não existisse o céu, ele disse, epa, está errado. Por quê? Porque eu vim de lá, eu desci do céu, e logo depois eu vou voltar para lá. Então, irmão, ele andava aqui na terra, mas com a cultura do céu. Então você tem que entender que você é filho de Deus, e os filhos de Deus têm que andar aqui na terra, mas com a cultura do céu. O meu suprimento vem de lá, a minha bênção está lá, eu sou abençoado, eu sou próximo, eu sou mais do que vencedor, porque a minha nação diz que eu sou esta pessoa. Agora só que tem muitos influenciados aqui nessa terra. Muitos filhos de Deus se deixa levar pelo que vê ou pelo que sente. E nós precisamos entender que a cultura do céu, o dinheiro de lá é a fé. Se cada um país que você vai, o seu dinheiro, se você não trocar pelo dinheiro de lá, o seu dinheiro não tem valor. Se você chega nos Estados Unidos, que lá trabalha com dólar, você chegar com real e compra algo lá e for pagar, diz, não, esse dinheiro aqui ele não vale, só vale no seu país, aqui não, aqui é diferente, aqui é dólar.
Então, irmão, assim é a cultura do céu. No reino que eu e você faz parte, Jesus disse: eu vou lhe ensinar algo. Você tem que aprender que você nasceu de novo. Você não é pecador, porque você não pertence a esse mundo. Você pertence à cultura do céu. E quem faz parte da cultura do céu, aqui você é a justiça de Deus, mesmo estando na terra. E a justiça de Deus, Ele fez você justo com um propósito. Ele diz: o justo viverá pela fé. Então o justo não vive, por isso que até para contribuir, Paulo diz: cada um contribua segundo o propósito no coração. Ele não diz, não tem nada a ver com quanto você tem no bolso, é quanto você colocou no seu coração. Por isso que quando nós vamos contribuir, você pode ter 10 reais no bolso, mas com um desejo de coração de dar 100. Você dá 100 com um desejo no coração de dar 1000. Porque a contribuição não vem do bolso, vem do coração. Porque a fé não vem do bolso, vem do coração. Com o coração se crê, com a boca se confessa. Para a cura, para a salvação, para a prosperidade, para uma vida de sucesso, para uma vida de vitória. Então eu e você fomos feitos a viver pela fé. E sem fé, irmão, você não vai agradar o seu pai. Por isso que quando você leu Mateus capítulo 6, Jesus falando sobre a cultura do céu, e ele disse assim, quando orares assim: Pai nosso. Se você prestar atenção, irmão, Jesus estava falando algo que estava além daquele tempo, porque naquele tempo ninguém era filho, somente ele. Mas ele não disse Pai meu, ele disse Pai nosso. Ele já estava introduzindo uma nova cultura. Ele disse: haverá um tempo que eu vou morrer, e quando eu ressuscitar o terceiro dia, você não vai mais orar Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não, você vai orar dizendo assim: Pai, Abba, Pai. Por isso que ele diz Pai nosso. A oração que você vai ler lá em Mateus 6:9 vai estar escrito assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui como é lá na nossa pátria, como é lá. Então ele disse: olha, você tem que aprender a viver aqui como quem é de lá. O problema é que nós estamos vivendo aqui como quem é daqui. Você não é daqui e nem veio para ficar, porque a qualquer momento uma trombeta vai tocar, Jesus vai voltar e nós vamos voltar para a nossa pátria celestial em Cristo Jesus. Então, irmão, nós precisamos entender. Por isso que ele diz: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é lá no... Será que algum anjo já bateu a sua porta pedindo esmola? Porque lá não existe isso. Irmão, a rua lá é feita de ouro e de cristal. Dinheiro lá é tanto em abundância que eles: rapaz, aqui tem tanto, gasta um pouco aí na minha calçada. Mas aqui, irmão, nós parece que andamos uma vida limitada. É igual o seu carro, quem tem carro, sabe, muitas vezes o quilômetro lá diz 220, mas quando você está andando na rua, aí tem uma plaquinha, 40. E você anda mais um pouquinho, 50. Anda mais um pouquinho, 70. Mas quando você olha no painel, ele diz 220, 280. Quer dizer, mas tem uma estrada nos Estados Unidos, que diz: rapaz, aqui quem diz quem vai andar é você. Se você quiser andar a 150 por hora, a 200 por hora, aqui não tem placa, aqui não tem limite. Irmão, no reino de Deus, a nossa cultura é uma cultura sem limite. Por isso que tem crente, irmão, quando vai orar: Senhor, eu queria pelo menos um empreguinho, uma casinha, um carrinho, eu queria pelo menos um inho. Mas a cultura não é essa. Sabe qual é a cultura? Em Efésios, capítulo número 3, versículo de número 20. Efésios, capítulo 3, verso de número 20. Olha só o que diz a palavra do Senhor: aquele que é poderoso de realizar infinitamente. Senhor, eu quero um carrinho. Rapaz, a cultura do céu aqui é demais. Por que você está com esse pensamento? Por que você está pensando pequeno? Irmão, nós devemos pensar grande. O problema é que muitas vezes o nosso pensamento está limitado ao quanto você ganha. Mas não é assim no reino de Deus. Eu vou dar só um exemplo para você, como Deus, irmão, só faz coisas com abundância. Abraão só queria um filho, Deus deu a ele uma nação. A cultura do céu. Ele só queria um filho.
Deus deu uma nação. E muitas vezes, irmão, tem gente, uma vez eu estava, há pouco tempo, estava dando aula sobre Cristo, aquele que cura. E uma aluna lá, e disse, pastor, quer dizer que eu estou sentindo um negócio, eu vou mentir, vou dizer que eu estou curado se eu estou sentindo? Eu disse, então vamos para a Bíblia. Abraão não tinha nenhum filho, ele fez uma aliança com Deus, o nome dele era Abrão. Quando fez a aliança passou a ser Abraão, e a palavra Abraão quer dizer pai de uma grande nação. Agora imagine, Abraão lá no churrasquinho, tomando a Coca-Cola, aí chega a sua esposa, diz, Abraão, você quer dizer, não sou esse homem não, ao contrário, ele diz, sou eu. Ele não pensava de uma vez, sou eu sou pai de uma grande nação. Mas sabe quantos filhos ele tinha? Nenhum. Mas a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos, que Deus chama a existência as coisas que não são como se já fosse. A fé chama a existência. Então quando você diz que não tem, então você está chamando a existência o que não tem. Mas quando você crê que tem, aí você chama a existência. Sabia que é assim no natural? Eu vou dar um exemplo, quando você sabe que entrou sua conta, hoje tem um Pix, graças a Deus, mas a conta entrou, o seu dinheiro entrou lá na conta, aí você está sem nenhum centavo aqui, aí você pega o cartão, vai lá no caixa, 24 horas, coloca o seu cartão lá, digita a senha, aí você primeira coisa tira o saldo, e sabe o que é que vai sair ali? Papel e tinta, não sai dinheiro, é papel e tinta que sai ali. E quando você olha no papel e tinta, R$2.000 na minha conta, sabia que você crê? Sabia que você não tem dúvida? Sabia que isso é fé? Você não está vendo o dinheiro, mas crê que o dinheiro está lá? Então, irmão, a fé, ela não vê, a fé, ela crê. A Bíblia que você tem, mesmo sendo digital, ou papel e tinta, o que ela diz é a verdade. Cabe você agora dizer, eu tomo posse do que é meu. Aí ele vai dizer, eu vou sacar os 2.000. Então, irmão, saque, porque o banco do céu está cheio para mim, para você, para os seus filhos. Agora, muitos não têm tomado posse do que é seu. Por isso, irmão, que a Bíblia, ela nos ensina, por isso que essa conferência, ela nos ensina a nós andar em lugares altos. Sabia que para um avião ele ter uma certa altitude, primeiro ele tem que abastecer, ele vai, abastece, ele tem que estar bem abastecido, depois ele encosta, o pessoal entra, ele vai para a pista e fica esperando somente a autorização do pessoal da cabine dizer, pode decolar, mas ele não voa, irmão, enquanto não tiver abastecido. Irmão, muitos crentes, eles querem voar sem estar abastecido. As pessoas querem dar passo largo sem ter o suficiente. Em primeiro lugar, irmão, quem tem habitado dentro de você, em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus. Mas a palavra, a responsabilidade é sua. É você que tem que ler a palavra, é você que tem que meditar a palavra. Irmão, a sua fé vai até onde você conhece, até onde você crê. Eu estava pregando esses dias, eu tenho umas mensagens no YouTube, e eu estava falando de Tiago 19, porque lá na igreja, em outros lugares, eu disse, irmão, nós muitas vezes recebemos palavra abençoada, palavras poderosas, palavra que gerou fé, mas parece que ela ficou só para aquele momento, e parece que o que prevaleceu foi as dívidas, as doenças, os fracassos. Não, irmão, o que tem que prevalecer é a palavra. A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecem. Então o problema vai passar, a enfermidade vai passar, problema financeiro vai passar, mas a palavra vai continuar dizendo, você é abençoado, você é mais do que vencedor, você é filho de Deus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, irmão, a palavra ela não vai mudar. Os problemas, irmão, ele sempre vai ter seus altos e baixos, você não. Então, quando o avião, irmão, ele decola, o piloto diz, nós estamos a 10.000 pés de altura. Agora imagine quando você está lá em cima, eu sabia que subir é uma coisa, e permanecer lá em cima é outra. Eu li uma certa vez de um ovo de uma águia. A maioria das águias, quando ela vai colocar os seus ovos, ela procura as montanhas, os locais altos, por causa dos predadores, para não destruir os seus ovos. E é interessante que por fora, ela faz com que fique cheio de espinho, mas por dentro tem o maior conforto, por causa das suas penas, quando ela vai ficando velha, e as penas que vai caindo, ela vai cuidando dali do seu ninho.
E quando aqueles pintinhos, irmão, ainda é um ovo, muitas vezes vem vento forte e alguns ovos saem rolando daquelas montanhas e vai parar no meio de galinha do mato. E tem águia, essa águia, ela cresceu no meio de galinha do mato, pensando como galinha do mato e vivendo como galinha do mato. Mas ela tinha esquecido que ela é uma águia. Então, irmão, tem ventos fortes que quer tirar você da posição do Senhor. Por isso que em Mateus capítulo 7, verso 24 diz: aquele que ouve a minha palavra e a pratica, será como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Transbordarão os rios, soprarão os ventos, vão dar com ímpeto. Sabe qual é o propósito? Derrubar a casa. Irmão, o diabo quer derrubar eu e você todos os dias. Todos os dias tem problema financeiro, todos os dias se levanta algumas circunstâncias. Irmão, se você não tiver alicerçado em Cristo, como é que eu permaneço alicerçado? Em primeiro lugar, crendo. Em segundo lugar, confessando. Amanhecer o dia e dizendo: eu sou curado, eu amanheci para reinar em vida. Esse é o dia que o Senhor preparou para mim, eu vou me regozijar nele. O diabo não vai roubar aquilo que ele não me deu. Ele não te deu paz, ele não te deu alegria, ele não te deu saúde, ele não pode roubar o que Deus já te deu. Então, irmão, cada um de nós precisamos entender: você nasceu para voar alto. Mas quem é uma águia, irmão, e cresce e vive no meio das galinhas? Por isso que você tem que ter cuidado, irmão, com quem você anda. Se você anda com um caba medroso, você mesmo sendo corajoso vai ficar medroso igual a ele. Se você anda com uma pessoa incrédulo, você vai ser incrédulo igual a ele. Se você anda com pessoas, irmão, que amam a palavra de Deus, você vai amar igual a ele. Por isso que tem pessoas que chegam lá na igreja: pastor, depois que eu cheguei aqui, eu aprendi a ler a Bíblia, eu aprendi a ler livro. A minha filha tem 6 anos de crente já, depois que ela aceitou Jesus, 6 anos. E ela já leu a Bíblia 10 vezes já. E um dia desse a gente estava numa corrida de quem lê a Bíblia em um mês. E a gente leu a Bíblia todinha em um mês. E eu dizendo: eu já li isso, eu já li aquilo. Ele disse: já está aí já. Ele disse: eu não dormo não. Eu disse: eu tento, mas o sono não chega. Então, irmão, quando você começa a andar com pessoas que têm sede de Deus, você vai ter sede igual a ela. Mas quando você começa a andar com pessoas que tanto faz ir para a igreja como não, você vai ficar igual a ela. Se você começa, por isso, irmão, existe vocês aprendem aqui, uma unção de associação. Com quem você vai se associar e com quem mais você vai parecer. Por isso que tem pessoas, irmão, tem amigos que você conhece, que parece até que são irmãos, porque existe uma unção de associação. Então, que quando você anda com pessoas que não pensam em crescer, que não pensam em avançar, você vai passar 10 anos e você vai dizer: rapaz, você ainda está aí ainda? Você vai encontrar pessoas na igreja que está debaixo da mesma unção, ouvindo a mesma palavra, se congregando no mesmo local, mas uns cresceram e outros permaneceram no mesmo lugar. Uns tomaram voo, outros voaram e outros continuaram como a águia lá, presa, pensando como uma galinha. Mas hoje chegou uma unção que vai despedaçar todo esse jugo, e essa noite vai ser noite de voo, vai ser noite de avançar, vai ser noite de crescer, vai ser noite de vivenciar o melhor de Deus para a sua vida. Por isso, irmão, que nós precisamos ter a cultura do céu, mesmo estando aqui nessa terra. Eu e você, irmão, precisamos entender: Deus tem o melhor para cada um de nós. A enfermidade, ela tem sido um dos obstáculos na vida de muitos crentes. E nós precisamos entender, irmão, que a palavra, ela é a verdade, ela não é a mentira. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos o quê? Libertará. Você sabia que isso não serve para nós hoje, esse versículo? Bota aí João 8:32, vamos ler ele, vamos ver qual é a posição. Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 8, verso 32. Vamos ler. João capítulo 8, verso 32. Bem conhecido, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos o quê? Aí, em primeiro lugar, quem é a verdade? Cristo.
Irmão, aqui foi falado para os judeus, não foi para a igreja. Então os judeus precisavam conhecer a verdade para eles ser libertos. Só que a libertação só vinha quando Jesus Cristo ressuscitasse ao terceiro dia. Esse versículo está ligado ao verso 36, que diz assim, o versículo 36: assim sendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre. Olha só, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis, futuro. Então isso só ia acontecer quando Jesus fosse para a cruz. Depois que ele morresse e ele ressuscitasse ao terceiro dia, ele tinha pagado a dívida de toda a humanidade. Toda a humanidade agora estava livre. Agora, olha só, eu e você não precisamos conhecer a verdade para ser livre, porque eu já estou diante de um povo que já é livre. Então para nós hoje esse versículo vai ser escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade ensina você quem você é em Cristo Jesus. Você não vai ser livre, você já é livre do pecado, você já é livre da enfermidade, você já é livre da maldição, você já é livre da miséria. Então por quê? Porque a verdade vos libertou. O conhecimento só revelou quem você já é. Ele não libertou você. Quem libertou você foi Jesus. E ele libertou você há 2000 anos atrás. E a palavra revelou quem você já é. Você não foi liberto quando conheceu a verdade. Você foi liberto há 2000 anos atrás. Por isso que ali foi para os judeus. Os judeus precisavam conhecer a verdade, para que quando Cristo ressuscitasse, por isso que Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou. Noutra versão diz: Ele nos livrou. Não está dizendo que Ele vai livrar. Ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, irmão, nós precisamos entender, porque quando nós, irmão, muitos pegam um voo, e quando está lá em cima tem alguns problemas. Eu estava até olhando algumas pregações minhas. E é interessante que eu, lendo a Bíblia, aí eu passei por umas anotações, aí vi uma ilustração que conta a história do menino. Acho que vocês já ouviram. Que o menino estava num voo, e chega um momento que o avião vai passando por uma tribulação. E o avião começa a tremer, a balançar, e o povo começa a se aperrear, e o menino está lá, no seu joguinho, brincando, e todo mundo em desespero, e o menino lá aperreado, e o pessoal aperreado, e o menino jogando. E quando passou toda aquela tribulação do avião, chegaram para aquela criança: você não prestou atenção não? Que o avião estava balançando, que as asas estavam assim. Ele disse: eu sei, eu senti. E você não ficou com medo não? Ele disse: não, por quê? Porque o piloto é meu pai. O piloto é o meu. Você não está só, você tem um pai. Quando você chega lá em cima, você tem um piloto. Por isso que o Espírito Santo é Ele que nos guia, Ele que dá a direção. Ele vai dizer: não vá para esse lado, vá para esse outro lado, não feche esse contrato, abra mão desse outro. Por quê? Porque para permanecer em cima, somente sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a cultura do céu não é mais como alguns religiosos fazem, que o pessoal pega a Bíblia, aí fecha, aí diz: Senhor, fala comigo, Senhor. Aqui. Não, irmão, isso é guiado pelo dedo. Nós somos guiados pelo o Espírito Santo de Deus. Então, irmão, nós precisamos entender que o plano de Deus é que você sempre permaneça em cima. Eu fui para pouco tempo e vi um pregador, um colega meu, e ele disse: Evaldo, tu vai pregar amanhã? Eu disse: rapaz, depois da sua pregação eu prefiro não vir. Ele disse: mas por quê? Ele disse: não, depois, quando ele sair do culto, você for lá em casa, a gente conversa. Ele ficou tão ansioso, quando amanheceu o dia, quando eu estava quase acordando ainda, ele: pastor, eu digo: rapaz, você já está aqui. Ele disse: rapaz, aquilo que você falou ficou me martelando. E aqui, é como se ele dissesse: eu não vou pregar aqui. Aí hoje eu vim saber por quê. Ele disse: rapaz, porque você pregou, qual foi a ilustração que você fez? Você disse que a nossa vida é como uma roda gigante. Tem dia que a gente está lá em cima, tem dia que a gente está no meio, tem dia que a gente está lá embaixo.
Aí tem vezes que essa roda gigante vai dar outra volta, aí você fica aqui no meio, aí depois você volta lá para cima. Aí depois, não, irmão, a minha vida não é assim, me desculpe. Porque eu estou baseado em Efésios 2,6. Quando Cristo nos ressuscitou, Ele nos fez entronizar nas mansões o quê? Nós estamos aonde? Embaixo ou em cima? Nós estamos no meio? Nós estamos embaixo? Nós estamos aonde? Mas se eu continuar devendo, eu estou em cima. Se a enfermidade vier, eu estou em cima. Se os problemas vier, eu estou em cima. Se a circunstância vier, eu estou em cima. Ela não vai me tirar da posição que Deus lhe colocou. Não viva como uma roda gigante. Você vai encontrar crente, tem dia que eu... E aí, irmão, como é que está? Vai. Deus proverá, Deus proverá. Aí você ameaça ele no outro dia, ele recebe o pagamento. E aí, irmão, rapaz, está na benção. Deus é bom demais. Por que recebeu o pagamento? Porque deu para pagar todo mundo e ainda sobrou para ajudar a igreja. Mas tem dia que dá tudo errado, irmão. Irmão, não viva por circunstância. Irmão, quem vive pelas circunstâncias de fracasso. Quem vive pelo que sente, pelo que vê, é uma vida de fracasso. Por isso que tem gente que é dominado pelas circunstâncias. Se está tudo bem, está feliz. Se está tudo mal, está triste. Se tudo deu certo, ele está feliz. Se tudo não deu errado, ele está triste. Já imaginou quando o pessoal foi visitar Paulo na prisão? Paulo preso na sua casa. Aí ele estava lá, aí o pessoal foi levar uma palavra de ânimo para Paulo. Aí Paulo disse, eu vou dizer uma coisa para você. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, se alegre. O homem estava na prisão, irmãos. O homem preso. Quando você lê Filipenses capítulo 4, ele diz, se regozije no Senhor, se alegre no Senhor. Aí eu pergunto, como é que um homem preso, as pessoas que vai levando para ele eram impactadas por ele, porque ele estava na terra, mas não pertencia à terra, a cultura dele é do céu, e a cultura dizia, você é livre, independente das circunstâncias, você é livre, independente dos problemas, você é livre, independente da situação, você é curado. Por quê? Porque o que vale é o que está aqui, e não o que está no exterior. Irmão, nós esquecemos muitas vezes quem nós somos. Você precisa entender, em primeiro lugar, você é um espírito, você pertence ao mundo espiritual. Todo dia, irmão, você tem que salvar a sua alma. Todo dia você tem que fazer o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, trazer a sua mente cativa em obediência à palavra. Você tem que dizer, alma, ó, eu sou esta pessoa, eu nasci de novo. Irmão, nós precisamos entender isso, que nós nascemos de novo. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu tenho uma casa de aluguel, quer dizer que eu dei uma para minha filha e outra ela tomou posse lá. Mas quando a casa estava alugada, teve a gente lá que deu trabalho, e eu tirei. Mas depois veio uma pessoa boa que alugou a casa, eu por mim dizia, rapaz, permaneça mais um tempo aí. Mas olha só, a casa é a mesma, mas o morador é outro. Então, irmão, muitas vezes nós precisamos entender que quando você aceitou Jesus, o morador que estava aqui, ele morreu. Você não precisa mais para a missa do 7º dia, nem no dia dos mortos. Não, irmão, ele morreu. Quem está aqui agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, essa pessoa que está aqui, tem que agora ensinar essa que está aqui, alma. O que está aqui na sua mente é só o flash do velho homem. Você tem um negativo do velho homem. Eu quero dizer que você tem que ter agora uma realidade. Por isso que você aprende uma matéria. A realidade da nova é a realidade de quem você é em Cristo. Essa matéria, o propósito dela é vir ensinar quem você é agora. Por isso que é muito bom você todos os dias entender quem você é agora. Para você não ser dominado pelos problemas, pelas circunstâncias, pelo que o diabo diz na sua mente. Irmão, a nossa mente é o campo do inimigo, é aqui que todos os dias, você acha que quando você está lendo Mateus capítulo 4, você acha que quando você está lendo aquela passagem lá, você acha que é igual a televisão, é Jesus aqui, o diabo, oi, legal, e aí, vem o que fazer hoje? Não, vim tentar. Não, irmão, Jesus não viu o diabo, toda a tentação de Jesus foi aqui. Por isso que a Bíblia diz, da mesma maneira que ele foi tentado, você é tentado. Eu pergunto, você vê o diabo quando você é tentado? Não, mas é aqui, irmão, que ele diz, você é um fracassado, não vai dar certo, não vai funcionar. Você não tem fé para receber a cura, você não tem fé para o seu casamento mudar, você não vai chegar lá. Irmão, você não é esse pensamento, irmão, você tem que aprender a despojar.
É o que diz Tiago: despojando de toda a impureza e acúmulo de maldade, mas acolhei em vós a palavra, porque a palavra salva, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra, irmão, é lâmpada para os pés e luz para o seu caminho. Por isso, irmão, que nós, agora não fique fazendo aquele tipo de oração de tradicional, que dobra o joelho: Senhor, Senhor, que tem na minha vida, que não te agrada, tira, Senhor, tira, tira. Não, irmão, não vai fazer isso não. Vai fazer isso de jeito nenhum. Sabe o que acontece na sua vida? É igual no dia que você sabe que é passar o dia do carro do lixo. Você não fica orando assim: Senhor, pega o lixo do banheiro, o lixo da cozinha, Senhor, o lixo que está lá na varanda, bota lá fora. Não, irmão, você não faz isso não. É você. É você que vai pegar o lixo do banheiro. Irmão, tem lixo na sua vida que você tem que tirar da sua mente. Então nós devemos despojar. Não é Jesus que vai tirar, não, irmão, é você. Você tem que dizer: isso daqui é igual quem faz mudança. Já prestou atenção? A gente diz que a pau tem bem pouquinha coisa. Quando você faz a mudança, a metade é lixo. Aí você: mas rapaz, está o tempo todo comigo. Você vai ver: não, isso daqui não serve mais, isso daqui dê. Mas estava lá. Se você não se muda, não tinha saído de lá. Rapaz, esse livro aqui não quero mais não. Esse tênis aqui dá para outra pessoa. Não, esse armário aqui não quero mais não. Vou comprar um novo. Não, esse daqui eu também, essa cadeira não quero também mais não. Vai chegar um novo. Dê. Não, esse daí também abençoe. Irmão, assim acontece quando você nasceu de novo, no Espírito, você é uma nova criatura, mas na sua mente tem coisa que você tem que despojar. Se você não despojar, você não vai chegar em lugares altos, e quem quer chegar em lugar alto, em primeiro lugar, tem que renovar a sua mente pela palavra de Deus. Quando você renova a sua mente pela palavra, e você passa a entender quem você é, aí você vai dizer assim: não, isso daqui eu não aceito não. Não aceito não, isso aqui, eu não aceito isso daqui. Você diz: Senhor, você vai chegar assim: Senhor, eu não aceito isso, porque a tua palavra diz. Olha só o homem que tem a palavra. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, eu não aceito isso, Senhor. Eu não aceito essa circunstância, eu não aceito, porque eu não sou amaldiçoado, eu sou abençoado. Eu não aceito essa enfermidade, porque a tua palavra diz que eu sou curado. Eu não aceito isso, eu aceito a tua palavra, eu fico com a palavra, eu me apego à tua palavra. Só que quando os problemas vêm, irmão, muitos não agem assim não. Muitos vão: chega Jesus, chega meu Pai, chega Jesus, chega Senhor. Tem uns que até imitam tiririca: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Irmão, nós precisamos aprender a nos apegar à palavra de Deus. Irmão, a palavra, irmão, ela é o que nos sustenta. Por isso que Pedro disse assim: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. O que sustentava o lançar a rede? A palavra. O que sustenta, irmão, todo esse universo? A palavra. O Senhor disse que a terra ia ser sustentada somente, Ele disse: e haja. E tudo, irmão, que sustenta é a palavra. Agora, eu pergunto, quando a palavra de Deus, ela tem poder, todo mundo vai dizer: claro, pastor, é Deus falando. Irmão, mas a palavra de Deus na sua boca, o poder é o mesmo, só mudou de boca. A palavra dele agora está na sua boca. Por isso que ele diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Só, irmão, que nós precisamos sair dessa área, irmão, sentimental. Entenda que você é um espírito, você pertence ao mundo espiritual. Como é que nós adoramos a Deus? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmão, tudo que nós fazemos pertence ao mundo espiritual. Você tem que prestar atenção aonde você está. Por isso que Adão, depois que pecou, ele disse: rapaz, eu estou no Éden, ele ainda está fazendo essa pergunta: onde é que eu estou, onde é que eu estou? Aí, ele não respondeu isso. Crente também não sabe onde é que ele está. Ele não sabe se está no lado que é abençoado ou se está no lado que é amaldiçoado. Ele não sabe se está nas montanhas ou se está nos vales. Ele não sabe onde ele está. Ele está perdido. Por quê? Porque o sentimental é que está dominando ele. Se vai tudo bem, vai tudo bem. Se dá tudo mal, vai tudo mal.
Irmão, a palavra de Deus, ela não tem alto e baixo, alto e baixo, um dia em cima, um dia embaixo, um dia em cima, um dia lá em cima, um dia eu desço para os vales, não, um dia eu saio dos vales, e outro dia eu estou nas mansões, eu estou voando como a águia, não, depois eu desço, não, irmão. O profeta Isaías, capítulo número 40, versículo número 29, profeta Isaías, capítulo de número 40, verso 29. Olha o que ele diz: faz forte ao quê? Eu tenho um colega meu que ele está para vir para Natal, ele mora em Campina Grande. E eu tomei conta de uma igreja em Irmã Luísa. E ele estava aprendendo a palavra da fé. E cada vez que eu pregava a palavra da fé, eu disse: como é que está, irmão? Pastor, eu estou fraco. Estou fraco. Aí no outro dia ele veio: e aí, como é que você está? Estou fraco. Aí eu disse: seu apelido vai ser Guiné. Eu disse: rapaz, mata o Guiné da sua vida, rapaz. Ele não entendeu não. Ele disse: como é assim, pastor, Guiné? Eu disse: vá para o YouTube e bota lá a palavra Guiné. Você vai ver o Guiné, só sabe dizer assim: estou fraco, estou fraco, estou fraco. A fé vem pelo, a incredulidade também, a dúvida também. Então, irmão, parece que tem pessoas que estão criando Guiné. Irmão, mata esse Guiné, irmão, para você deixar de ouvir isso. Se você encontrar um irmão e dizer: eu estou fraco. Não, irmão, a Bíblia diz isso não. O que é que a Bíblia diz? Olha só o que ela diz: faz o forte ao cansado, multiplica o vigor dos que estão cansados. Verso 30. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e o jovem tropeça e cai. Mas aquele que espera renova as suas, está pronto para voar em lugares altos. O que espera no Senhor, irmão, no original os que confiam no Senhor. Eu e você, irmão, precisamos aprender a confiar no Senhor. Ele diz: os que confiam no Senhor, ele diz, renova as suas forças, voa alto como o quê? A Bíblia compara você como uma, então não é nem como um porco, nem como um guiné. Por que, irmão, porco? Tem gente que só quer, parece que encontrar as coisas no chão, só anda assim olhando para o chão. Aí levanta a topada. Não, irmão, você não é um porco, não deixa de olhar para o chão. Você é uma águia. A águia só fica nas montanhas altos, ele só está nas montanhas, ele voa alto, a águia. Quando vem os ventos fortes, irmãos, os vendavais, sabe o que é que a águia faz? Ela voa acima dos problemas, acima das adversidades, acima das dívidas, ela passa a ficar mais alto do que as circunstâncias. Você é comparado como uma águia. Eu morava em Irmã Luísa, eu estava aprendendo a palavra da fé. E é interessante que lá, não sei se aqui já teve esse caba que vendeu aqui, mas lá tinha um cara que vendia cuscuz e tapioca. E toda vez, a vinheta, irmão, me impactou. Porque a vinheta que ele colocava lá, dizia assim: eu disse que chegava e agora chegou. A vinheta dizia: eu disse que chegava e agora chegou. Cuscuz e tapioca com muito sabor. Mas aí continuava de novo a vinheta: eu disse que chegava e agora chegou. Irmão, o ímpio, irmão, ele estava crendo e confessando, mas só que ele não tinha a palavra como alicerce para sustentar a sua fé. E você tem que aprender a fazer como esse homem. Você tem que dizer assim: eu disse que o dinheiro chegava e agora chegou. Eu disse que a agulha chegava e agora chegou. Eu disse que minha casa chegava e agora chegou. Eu disse que o dívida ia ser paga e o dinheiro chegou. Só que a gente diz, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Irmão, você já acabou com tudo aí. Porque a palavra de Deus não foi feita para ser tentada. A palavra de Deus foi feita para ser praticada. Aquele homem, ele não tinha dúvida do que ele falava. A vinheta, antes dele chegar, ele mandou dizer:
Chama alguém para botar essa vinheta. E vai dizer o que na vinheta? Bota assim, eu disse que eu chegava e agora chegou. Aí você bota lá depois, vai chegar o quê? Cuscuz e tapioca. E o pessoal, irmão, ouvia, um ímpio, irmão, usava os princípios da fé. Mas ele não tinha um alicerce, ele não tinha um comprovante para dizer que iria funcionar todos os dias. Porque tinha dia que não ia chegar na vida dele. Mas para quem tem a palavra, irmão, ela permanece todos os dias, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, Ele não mudou. Então todos os dias eu posso crer, todos os dias eu posso falar, todos os dias eu posso confessar. Por quê? Porque eu disse que chegava, baseado na palavra, e agora chegou, porque o meu Pai vela sobre a sua palavra para cumprir. Só, irmão, que nós lemos a palavra, mas a nossa mente muitas vezes não quer aceitar. Por isso, irmão, a necessidade de nós renovar a nossa mente pela palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, não foi feita para estar enfeitando o instante. Tem gente que tem Bíblia, está lá. Termina o culto, rapaz, o culto foi uma benção. Bota a Bíblia lá. Talvez vai pegar ela no próximo culto. As pessoas não têm amado a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, ela é a nossa garantia. A palavra de Deus é igual uma pessoa que vai comprar uma geladeira, e muitas vezes o cara diz assim, não, só vou poder entregar daqui a 4 dias, e você sai de lá com a nota fiscal na mão, e você chega em casa dizendo, eu comprei uma geladeira, alguém diz, cadê? Está aqui. Porque aquele papel é garantia. Se ele não tiver o papel, irmão, ele não tem a garantia. Mas você sabia que quando chega o 5º dia, a geladeira não chega, sabe o que ele faz? Ei, foi aconteceu que não chegou minha geladeira. Não, me diga aí, a nota fiscal, o protocolo. Ah, rapaz, foi um erro nosso, não se preocupe, não vai chegar, porque ele tem a garantia na mão. Então, irmão, quem tem a palavra na mão, irmão, você não vai exigir de Deus não, porque Ele já liberou a palavra. Você vai querer que a palavra agora se cumpra na sua vida. Você vai fazer agora como Maria, Senhor, que cumpra-se em mim a tua palavra. Agora já imaginou aquela mulher dizer isso? Um anjo chega para ela e diz, Maria, eu tenho um negócio aqui, não sei se tu vai crer. Ele não chegou dizendo isso. Ele disse, olha Maria, você vai ficar grávida. O Espírito Santo vai vir sobre você. Você vai engravidar. E Maria só, Então você vai ficar grávida do Salvador, do Messias. Ela, E aí, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis. E aí Maria, que cumpra-se em mim a tua palavra. Você já imaginou se fosse você, mulheres? Como é, eu vou ficar grávida? Como assim? O negócio vai vir, eu vou, eita, manto, terra, manto. Será que vou sentir a unção e depois já estou grávida? Vai ser assim. O Espírito Santo vem, eu vou ficar, e vai nascer normal como estou, vai. Rapaz, não estou crendo não. Talvez você agir assim. É por isso, irmão, que nós não recebemos nada do Senhor. A incredulidade invalida a palavra de Deus. Irmão, quando o medo chega, a fé ela vai embora. E nós precisamos entender que quem vive pela fé, irmão, não vive pelo que vê, nem pelo que sente. Esses dias, o Guarapes parece que me ama. Porque uma certa vez eu vi uma mulher lá endemoniada, eu expulsei o demônio dela. E eu estava trabalhando em Felipe Camarão, um colega meu ligou para mim, pastor, a mulher está endemoniada. E ele disse, faço o quê? Bota dentro do carro e traga para cá. Aí quando ele vinha no carro, ele que me contou, quando vinha no carro e tomou uma direção para onde eu estava, aí o demônio estava nela, por aqui não. E ele veio, né? E quando me encontrou, aí quando o demônio me veio, você de novo? Eu digo, você já me conhece, rapaz. Aí eu saí em nome de Jesus. Aí o que aconteceu? Há 3 meses atrás, acho que foi mais ou menos isso, não me lembro agora. Aí uma pessoa se endemoniou de novo. Cheguei lá, irmão, o pessoal estava fazendo culto para o demônio, já viu isso? Canta 3 hinos da harpa cristã, lê a palavra, depois tenta expulsar. Faz culto para o demônio. Irmão, isso é falta de conhecimento. Isso é falta de não ter a cultura do céu. Quando eu cheguei, irmão, sentei na cadeira de balanço e fiquei olhando. Aí eu disse, meu Deus, Senhor, até quando teu povo vai aprender a palavra? Aí eu disse, já terminou o culto?
Agora eu posso expulsar. Irmão, eu vi o demônio falando com as pessoas lá. E até a filha daquela senhora disse: pastor, faça algo. Eu digo: tenha calma, deixa o culto rolar aí. Eu não sabia, para mim o culto era para o Senhor. Aí eu terminou, eu digo: sai agora. Aí eu botei a irmão: sai em nome de Jesus. A mulher fazia tempo que não dormia, não andava. Expulsei o demônio dela, ela voltou a andar, dormiu em paz, e o melhor de Deus aconteceu na vida dela. Irmão, você não pertence a essa terra, você é do céu, você é um espírito, possui uma alma, habita neste corpo, mas a sua pátria não é daqui, a sua cultura é de lá, você não é de baixo, você é de cima. Então, irmão, nós pertencemos às mansões celestiais. Então, irmão, comece agora a pensar alto. Nós precisamos, irmão, não deixe as circunstâncias falar mais alto que você, não. Não deixe. Eu ensino isso para a igreja. Eu digo, quando o problema quiser gritar, grite para ele, diga assim: você vai embora. Eu digo: como é que se expulsa um cachorro? Será que você chama Jesus? Jesus, o cachorro está dentro de casa, Senhor, bota ele para fora, Senhor, cachorro. Não, irmão. Você chega lá logo assim, ó, para fora. Você usa autoridade. Você não brinca. Você brinca quando é o seu, de casa. Mas os de fora, ei, para fora, vai logo. Você fala sério. Aí quando chega os problemas, aí você: Senhor, e aí? Senhor, ele disse: e aí, eu estou vendo, não sou cego não. E aí? Você quer que eu faça o quê? Eu já lhe dei a palavra, eu já lhe dei o Espírito, eu já lhe dei o nome. Você tem a fé, que você fala às montanhas, não é eu, é você que tem que falar. Se disser este monte, se disser esse problema, se disser esta enfermidade, se disser essa escuta, ergue-te e lança-te no mar. Agora não duvide no seu coração, continue crendo no que você falou. Continue acreditando no que você falou. O problema, irmão, é que a dúvida vem. Irmão, quando a dúvida vem, manda ela embora. Começa a dizer: eu creio. Eu sempre brinco lá na igreja, eu tenho 15 anos de idade. E eu era surfista e esses dias eu estava ensinando a minha neta a correr de skate. Eu fui correr de skate. Aí eu fiz até um vídeo, eu vi na rede social, correndo de skate. Eu queria fazer uns halp ainda, subir, aí o horário não deu. Aí eu ensinei a minha neta. Quando eu cheguei em casa, pai, o sangue esfriou, aí comecei a sentir uma dor no quadril. Aí eu, rapaz, o negócio está... Eu andava e fui levantar a perna, eita. Aí a mulher: está vendo, 15 anos de idade. Eu digo: eu sou jovem, o espírito não fica velho, o que fica velho é o corpo. Eu tenho 15 anos de idade. Mas a circunstância, irmão, estava lá, dizendo: eu estou aqui. O problema é dizendo: eu estou aqui. Aí eu fui treinar capoeira, quando eu levantei a perna, eu digo: peraí, esse negócio não é assim não. Irmão, não era Jesus que ia expulsar a enfermidade, não era Jesus que ia colocar a mão, era eu. A gente muitas vezes está esperando em Jesus, Jesus está esperando em você. Não viva o Salmo 40, o Salmo 40 diz: esperei com paciência pelo... E olha só o que o versículo diz: ele inclinou-se para... Ele tentou ouvir, até agora não falou nada não, por isso que o problema vai continuar lá. Eu inclinei para ouvir o que ele estava dizendo, mas não disse nada. Por isso que o problema está lá. E o Senhor estava esperando você dizer alguma coisa. Porque quando você fala, o Senhor: peraí, deixa eu ver se você vai dizer a palavra. Se ele disser a palavra, eu tenho que cumprir com ela. Mas ele não disse a palavra. Ele chorou. Ele foi para o hospital. Não sou contra em tomar medicação. Não sou contra ir para o hospital. Mas eu gosto de primeiro botar a palavra da fé em prática. E eu cheguei e disse: pai, a tua palavra diz que eu sou curado. E eu mesmo assim: eu sou curado, eu sou sarado, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou... Parecia um doido, irmão, dentro de casa. Eu sou curado, eu sou sarado, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou curado. Aí fiz essas loucuras todas. Aí fui tomar um banho, aí a mulher: vai treinar, vou. Aí treinei, cheguei em casa, eu disse: sumiu. Minha filha, sumiu. Eu não sei para onde foi não, só sei que daqui não está mais. Irmão, a palavra, ela funciona. A palavra, irmão, é verdade. A palavra, irmão, tem que ser praticada.
Não adianta você chegar aqui e ouvir uma palavra como essa, mas lembre-se que o problema vai bater a sua porta. Agora, como é que você vai agir? Você vai agir como quem está no vale ou como quem está em cima? A decisão é sua. Se você agir como quem está no vale, vai chorar, vai entrar em desespero. Por isso que tem uns aí pulando da ponte, querendo tirar a vida, porque permanece no vale. Mas quem está nos altos, irmão, continua dizendo, isso daqui a pouco passa. Eu estou, como diz 2 Coríntios 4, vamos ver o que é que diz lá? 2 Coríntios, olha só para quem está em cima. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número, 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 18. Sendo assim, fixamos os nossos olhos naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se vê são eternos. Irmão, tudo neste mundo que nós estamos aqui, ele vai passar. O próprio Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece. O que ele estava dizendo? Olha, os problemas vão vir, mas ele vai passar. O que não pode passar em você é a palavra. A palavra vai permanecer dizendo, você é abençoado. Senhor, eu estou todo endividado, mas a circunstância não vai mudar quem você é abençoado. Senhor, a enfermidade vem sobre mim, mas a minha palavra não vai mudar quem você é curado. Vocês já ouviram aqui muito sobre a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue fazia 12 anos que ela vinha sofrendo de uma hemorragia. 12 anos, preste atenção a isso. Irmão, 12 anos não é 12 dias, nem 12 meses. O que eu admiro nessa mulher é a perseverança dela. É alguém que está em cima, não é alguém que está embaixo, é alguém que está em lugares altos. Uma mulher 12 anos crendo, 12 anos acreditando, 12 anos dizendo, eu creio que vou ser curado, eu creio que vou ser curado. 12 anos crendo. Mas ela fez tudo o que estava a seu alcance. Ela foi ao médico, ela vendeu tudo que ela tinha, mas a Bíblia diz que a situação dessa mulher ia de pior a pior. Mas aí houve um momento que ela ouviu a fama de Jesus, ou a palavra. E quando ela ouviu, fé foi gerada no seu coração. Só, irmão, olha o que essa mulher disse. Se eu tocar nas suas vestes, eu serei o quê? Curada. Irmão, isso é coisa da antiga aliança. Ela confessava para ser curada. Na nova aliança você confessa porque você já é curado. Você não vai ser curado. Jesus já te curou, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarado. Se a enfermidade vier sobre você, eu continuo sendo o que a palavra diz, eu sou curado, porque eu não estou no vale, eu estou nas mansões celestiais, eu estou em cima, e quem está em cima não vai ser curado, você é curado. Então quem é filho de Deus não confessa para ser, confessa o que já é. É diferente. Ela confessava para ser curada. Você confessa porque você já é curado. A Bíblia diz, pelas suas pisaduras fomos, há 12 mil anos atrás, nós já fomos o quê? Curado, sarado. Então quando a enfermidade vier, não aceite. Ela pode vir, a fé, irmão, ela não nega os fatos. A fé, ela vence os fatos. A fé não nega as circunstâncias, a fé vence as circunstâncias. Por isso que esse texto fala do que se vê. Por isso que Paulo foi bem objetivo, ele diz, sendo assim, fixamos nossos olhos, segundo Coríntios 4, 18. Sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar. Pare de ficar fixando seus olhos em dívida, em doença. Irmão, tire os seus olhos disso, leve seus olhos para a palavra. Faça como diz Provérbios capítulo 4, filho meu, atenta para as minhas palavras. Aí o que ele diz? Mas
nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais. Qual é a minha função? Irmão, fé unido com a perseverança. Porque o que você está enfrentando agora é temporal. Você já pode fazer ações de graça hoje, quem anda pela fé. Quem anda pela fé já disse, eu já venci hoje, a dívida já está paga, eu creio que o dinheiro já chegou. Você não diz que vai chegar não, quem diz que vai chegar é incrédulo. Quem crê que já é pago diz, eu creio que já está pago, eu creio que já está curado, eu creio que já está suprido. Por quê? Porque eu creio na sua palavra. Então, irmão, nós deixamos de apegar o que é natural e nos apegamos o que é espiritual. Por isso, irmão, que nós somos espirituais. Seu pai é espiritual. O Espírito, o Espírito Santo, ele é espiritual. Por isso que o nosso culto, essa versão King James, eu acho que é ela que diz isso. Romanos capítulo 12. Olha só o que diz. Romanos 12, verso 1. Se eu não me engano, é a única versão. Se essa King James for a versão atualizada, é isso mesmo. Verso 1. É a única versão que tem isso. Romanos, capítulo 12, verso 1. Somente na versão King James atualizada. Existem duas versões King James. Existe a atualizada e a versão King James corrigida. E a versão atualizada, ela vai dizer assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. A maioria das versões diz que é o nosso culto racional. Irmão, o culto não é racional, você não adora a Deus com a razão, você adora a Deus com o espírito. O culto é espiritual, a palavra é espiritual, você é espiritual, Deus é espírito, você adora a Deus em espírito e em verdade. Então não tem nada natural aqui, todos nós somos espirituais. Então a gente trazemos do que é espiritual para se manifestar no mundo físico. Foi assim que nosso Pai fez. O mundo espiritual, irmão, é mais real do que esse mundo aqui, porque João 4, 24 diz, Deus é Espírito, e esse Deus que é Espírito, ele olhou assim para a terra, só tinha treva, ele disse, não quero isso não, eu quero luz, e disse Deus, haja luz, e ele falou o que ele queria ver, ele trouxe à existência, quem? O espiritual trouxe à existência o natural. Então quem é espiritual chama à existência o que é natural. Então quando você entende que você é um espírito que possui uma alma e habita dentro desse corpo, então deixe de se apegar o que é natural, porque tudo isso é passageiro, mas quem vive na cultura do céu, tudo lá é eterno. Por isso que você tem vida eterna, salvação eterna, é filho eterno, uma vida eterna, um lar eterno, porque Deus não tem nada passageiro, tudo dele é eterno. Então a sua posição, eu quero encerrar com Efésios capítulo 2, verso 6, que essa é a nossa posição. Efésios capítulo 2, versículo 6. Ele diz, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Irmão, quando Jesus chegou no céu, abra o Salmo 24, Salmo de número 24, vamos ver a chegada de Jesus no céu, como foi a chegada de Jesus no céu. Salmo 24, versículo número 7, olha só a chegada de Jesus, depois que ele ressuscitou ao terceiro dia, ele chega ao céu, os lugares altos, diz assim, levantai, ó porta, os vossos portões, abre-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Jesus, irmão, e agora voltar para a sua pátria. Quando um missionário, ele termina a sua missão e ele é recebido na sua pátria, tem lá um bocado de exército,
autoridade lá para receber ele. Assim foi com Jesus. Versículo 8 diz: quem é o rei da... Os anjos perguntou, peraí, quem é o rei da glória? Porque antes os anjos conheciam ele como a palavra, mas ele agora voltou agora como rei. Ele não voltou como a palavra. Por isso que os anjos dizem, quem é esse rei da glória? Aí o Senhor sentado no trono diz, é o eterno, o poderoso, o valente, Deus forte, o bravo das... Por que da guerra? Porque ele venceu o diabo. Ele venceu o diabo. Aí ele diz, versículo 9: levantai, ó portais, os vossos portões, abre-se os antigos portais, para que entre o rei da glória. Ao versículo 10, os anjos diz, quem é o rei da glória? Ao Senhor sentado no trono diz, é o Senhor poderoso, ele é o rei da glória. Por isso que Apocalipse 19 vai dizer que ele é rei dos... Ele não é rei de príncipe não, ele é rei e transformou você em rei, as mulheres em rainha. Então quando você dormir hoje e acordar, pegue a sua coroa, coloque sobre a cabeça e diga, eu estou em cima, eu acordei para reinar. Uhul! Mas tem uns que acordam, rapaz, eu já acordei com o pé esquerdo. Aí eu brinco lá na igreja, essa assim só tem um pé. Porque tem gente que tem esse hábito, né? Hoje eu acordei com o pé esquerdo, só tem ele. Eu me acordo com os dois todos os dias. Porque tem gente que só acorda com o pé esquerdo, que perdeu um quando acordou, foi. Dormiu com dois, acordou com um. Irmão, por que isso? Cultura do mundo. A cultura do mundo fez isso com você. Aí você fala de acordo com o mundo. Quem é de cima, quem é de alto, fala da cultura do céu. Quem é de cima não se envolve com a cultura da terra. Lembre-se que você pertence a uma nova pátria, e a sua pátria agora tem uma nova cultura, e na cultura do céu, você querendo ou não, você está em cima, e você é abençoado, em nome de Jesus. Convido vocês para ficar em pé. Glória a Deus.